O Crespo tem dor de cabeça para o jogo da Libertadores na quinta? Tem sim, viu, Michele? Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente nessa segunda-feira, início de semana. Como você falou, quinta-feira já tem jogo da Libertadores. O São Paulo viaja lá para Quito, no Equador, para enfrentar a LDU nessa partida de ida das quartas de final da competição. E aí o Hernan Crespo não sabe quem ele vai colocar na lateral esquerda. E eu explico por quê. Ontem, durante a partida, o Enzo, um dos grandes nomes aí do jogo, deu até assistência para o gol do Dineno, depois quase fez um gol de falta, como vocês estavam comentando, sentiu um problema no tornozelo, precisou ser substituído, ali mesmo no banco de reservas, acabou fazendo aquele primeiro tratamento com gelo na região e tudo mais. Acontece que hoje o clube confirmou, de fato, que ele sofreu ali um trauma no tornozelo esquerdo, vira uma dúvida para o jogo de quinta-feira. Aí você deve pensar, mas tem o Wendel. Pois bem, o Wendel entrou no lugar do Enzo, jogou todo o segundo tempo, mas ele sentiu um problema no adutor da coxa esquerda. Também realizou exames de imagem hoje aqui no CT. Felizmente não foi constatada nenhuma lesão, mas teve ali um problema mesmo, de repente por estar um tempo maior sem jogar por essa quantidade de minutos, enfim. Mas fica aí então a dúvida, quem Hernan Crespo vai conseguir colocar na lateral esquerda na próxima quinta-feira. Se nenhum dos dois estiverem aptos a jogar, o jovem Patrick Lanza pode ser o escolhido aí pelo técnico se for fazer essa função de lateral esquerdo propriamente dito, tá certo? Então essas são as informações sobre a lateral esquerda do São Paulo. Já outras notícias aqui positivas são nessa reapresentação de hoje no CT. O Ferreira, que não jogou ontem por conta ali de um desconforto no próprio adutor também da coxa, treinou normalmente, não deve ser problema para quinta-feira. Lucas e Oscar estão ali avançando nas suas recuperações. O Oscar, que vem tratando esse problema na lombar, nas vértebras ali, bem avançando, já está treinando um pouquinho mais no gramado. E o Lucas correu pela primeira vez hoje na esteira. Ele fez aquela artroscopia no joelho e correu pela primeira vez ali na esteira. Deve estar próximo também de retornar para correr no gramado. Essas são as notícias, então, do São Paulo desta segunda-feira. E aí eu vou deixar essa dor de cabeça para vocês discutirem da lateral esquerda do São Paulo. Mi. Obrigada, Má. Nossa, faz tempo mesmo no Oscar e o Lucas que não jogam, né? Não, o Oscar passou por cirurgia diferente, teve a cirurgia, mas faz tempo. Mas o Lucas também passou por cirurgia. Também. Fez uma artroscopia no joelho, deve voltar só no final do mês. Mas quinta-feira joga o Enzo e o Patrick fica no banco, o Wendel fora. Bom, mas aí eles voltando, dá belo upgrade no time, né? O Lucas é o melhor jogador do São Paulo. Só que o Lucas acho que não consegue pegar essa fase de Libertadores. O Lucas só vai poder jogar Libertadores se chegar à semifinal. Aí tem alguma possibilidade de pegar o Palmeiras ou o River, Ele vai voltar no final do mês, aí gradativamente, aquela coisa toda, né? Então, aí joga, tipo, 30 minutos? Readquirir o ritmo de jogo, aos poucos, aquela coisa toda. Mas o Lucas é um titularíssimo do time e é o melhor jogador do time. Então o Lucas, ele tem a cadeira cativa, né, no caso. Estando pronto, estando bem, vai jogar. Titular absoluto. Beleza. Bom, o Corinthians... Muito bem. Gostaram do jogo? Eu gostei. O Miller gostou mais que eu, mas o São Paulo mereceu ganhar de qualquer maneira. Até porque as melhores oportunidades, Michele, foram criadas pelo São Paulo, né? O Rafael Tolói entrou e parecia que já está há 3 anos no clube, né? Não sentiu a falta de entrosamento. Assim como o Rigoni, o argentino, jogou muito bem, ele tem muita força, ele chuta bem de fora da área e tem a confiança do treinador. Apesar de vários, o São Paulo ontem, Michele, teve 7 desfalques. 7 e jogadores que são importantes e decisivos nas partidas, em especial o Lucas, Ferreirinha e o Luciano, que estava suspenso. Então, são desfalques consideráveis. Mesmo assim, o São Paulo apresentou um bom futebol. Time do Botafogo, um time fraco, um time que não teve reação nenhuma, entrou mesmo para perder. E o São Paulo, claro, dentro de casa, procurou o resultado a todo instante. Como eu disse, teve as melhores oportunidades, bola na trave, gol anulado, quer dizer, o São Paulo poderia ter feito 2, 3-0, que teria sido um placar normal. Muito bem. Não, Xará? Sem dúvida, poderia ter sido um placar normal 2-0, inclusive por essa chance que o Tapia perdeu, o Rigoni perdeu, o São Paulo... Não, o Tapia até fez o gol, mas foi anulado, porque ele estava impedido. Mas o gol que o Rigoni perdeu realmente foi uma pena, né? Porque a volta dele ao São Paulo... Porque a jogada foi bonita. Foi bonita, o contra-ataque que ele puxou, né? Velocidade, conseguiu com a bola chegar à frente do zagueiro.
chutou meio mascado e aí ele não teve o direcionamento da bola, talvez como ele gostaria, né? A bola bateu na trave caprichosamente, não entrou, ela saiu e o São Paulo não fez o segundo gol, mas também a gente tem que ressaltar que o Botafogo está uma grande bagunça, tem ótimos jogadores, inclusive no banco, e o técnico, o filho do nosso treinador, está perdidinho no comando do Botafogo, né? Não está conseguindo acertar o time não, cara. Mas, Michel, lembra do Domenech no Flamengo? É uma coisa, né? Ele foi auxiliar do Guardiola há 200 anos. E não conseguiu ter sucesso no Flamengo. É a mesma coisa o filho do Ancelotti. Ele foi um auxiliar. Agora ele é um protagonista, um treinador. Não tem experiência e também não tem competência, porque os jogos que eu vi do Botafogo, ele não está conseguindo fazer o time jogar. O Kleber Xavier. Exatamente. O Tite o Xavier precisa ter mais experiência. Já o Scaloni, que era da Argentina, ele era auxiliar técnico, ele deixou de ser e virou técnico da seleção argentina. Você está falando de uma outra dimensão. Tá, tudo bem. Os treinadores aspirantes argentinos são muito melhores que os brasileiros. Paulo, porque o São Paulo, o torcedor tá tranquilo, né? Tá bem, acho que tá até acima do esperado, hein? E venceu o Botafogo por 1 a 0. Tá melhor que o Neymar. O quê? Tá melhor que o Neymar. Tá. Gol do Dinheiro, aliás, a gente tem que falar sobre Ancelotinho também, né? Não foi muito, a partida do Botafogo não foi nada boa. E até por isso, PVC, ficou a sensação que dava para ser mais. Mas é um time mexido, é um time que está pensando na Libertadores, um time com muitos desfalques. É um São Paulo que vem muito bem, superando muitas adversidades. Você concorda comigo ou não? Mais ou menos. O São Paulo chega que está melhor do que está, mas o São Paulo está sobrevivendo. É 7º lugar no Campeonato Brasileiro com o mesmo número de pontos do Botafogo. Se você pensar no Brasileiro... Já que a enquete do Neymar é acima do esperado, dentro do esperado, abaixo do esperado... O São Paulo está onde? Num campeonato que tem o Mirassol em 4º lugar e o São Paulo em 7º, o São Paulo está acima do esperado ou abaixo do esperado? O Mirassol é o esperado? O Mirassol não é o esperado, o Mirassol é o inesperado. Você está abaixo do inesperado. Mas não é mais mérito do Mirassol do que demérito dos outros? É qualidade do Mirassol, mas ele tá abaixo, se você está abaixo do Mirassol, você está abaixo do esperado. Ou você pelo menos está abaixo do inesperado. Que é o Mirassol. Eu acho que São Paulo está sobrevivendo. E São Paulo está num momento de oscilações, mas um momento bom. E está claro que o São Paulo precisa investir na Libertadores. A grande dificuldade é o jogo de quinta-feira. Por isso que eu entendo, ontem o São Paulo conseguiu ganhar o jogo do Brasileiro, se colocar numa posição boa no Brasileiro para disputar a vaga na Libertadores no ano que vem, porque ele tem os mesmos 35 pontos do Botafogo, que é o 6º colocado, e recuperar elenco para quinta-feira. O Marcos Antônio voltou, o Arboleda voltou, o Rigoni estreou. Então, concretamente, o que aconteceu ontem? 3 pontos e 3 jogadores. 3 pontos e 3 jogadores. Contraponto ao Ferreirinha. Rigoni e Toló estrearam você citou... E o Arboleda e o Marcos Antônio voltaram. Eu acho que o Tolói não vai ser titular na quinta-feira. Mas o Marcos Antônio pode ser, o Rigoni pode ser e a Arboleda pode ser. Porque o Arboleda pode ser, o Tolói não será. Porque aí você volta a ter a zaga titular e 2 reservas. Né? Você faz Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e passa a ter Tolói e Sabino no banco. O mais provável. Você volta a ter Marcos Antônio como volante e tem a Bobadilha que volta e Alisson ou Rodriguinho. Então você tem o meio campo certo. Você tem Enzo Dias com o Wendel reserva e você tem Cedric. E aí você escolhe os 2 atacantes, Luciano e mais um. O grande problema é que o Ferreirinha não jogou ontem por problema muscular. Mas você tem o Rigoni, tem o Dineno confiante e tem a possibilidade do Rigoni como atacante ou do Dineno para segurar a bola no jogo de segunda bola. A bola quebra para o Dineno ganhar e colocar o time no campo de ataque. Então ganhou opção. Ganhou o jogo e ganhou a opção. O Dineno que marcou o gol da vitória do São Paulo ontem. Agora, PVC, coletivamente, é um time que está funcionando bem? Eu estou até mais otimista que você, hein? Eu achei que você estaria um pouquinho mais empolgado com o São Paulo. Eu estou um pouco empolgada com esse São Paulo, pelas dificuldades que tem e pelo que o time cresceu nas mãos do Crespo. Coletivamente te agrada? Eu acho que coletivamente o time está melhor do que estava com o Zubeldia. E isso, os treinos falam... Ninguém está vendo o treino, mas todo mundo que está vendo o treino e você conversa, está dizendo.
ele se preocupa em fazer triângulos, em fazer agrupamentos, o time joga mais junto, o time tem mais opção de passe, o time se espaça menos. Conversei com o Muricy semana passada, o Muricy diz, a gente tinha um problema que o time se espaçava demais, o time está espaçando menos, o time está mais compacto, então tem um time mais coeso. É um time mais seguro para jogar contra a LDU. Só que jogar contra a LDU em Quito é muito difícil. A LDU não perde a 29 jogos como mandante. É bem difícil jogar lá, né? Contra a LDU em Quito. A gente vai falar mais sobre essa partida, claro, ao longo da semana. Agora, falando sobre estreias, né? Tivemos Rigoni e Rafael Tolói também. O Crespo falou sobre o jogador. Bora aí, Crespo. Eu sou muito contente por o Rafael, porque apenas chegou, ele teve uma lesão, recuperou. Mas acho que foi muito familiar todo para ele. O lugar, porque já conhecia, o sistema que ele jogava no Atalanta com Gasperini, tem muitas coisas em comum para zagueiros. Então foi muito natural a situação. Era só ver se ele podia sostener essa intensidade durante 90 minutos. Acabou muito cansado, mas fez muito bem. Muito contente por ele, merecia. Tem uma preocupação, a gente está ouvindo aí o Crespo sobre o Tolói, mas tem uma preocupação das laterais, né, PVC? Porque o Enzo Dias e o Wendel também saíram sentindo, então a gente tem que ver como é que está a situação física desses jogadores. Pensando já contra a LDU, esses retornos, né, que a gente está citando, essas estreias, mais opções. O que dá para imaginar? E não sei se tem alguma novidade sobre Lucas Moura e Oscar também. Não, será que não dá para pensar por hora, né? Não, só semifinal. O Lucas, com muita sorte, muita sorte, ele pode ter chance de ficar no banco no segundo jogo contra a LDU no Morumbi semana que vem. Mas não é. É semifinal. Com sorte é semifinal. Você vê que nas oitavas de final, eu estava dizendo, o São Paulo precisa sobreviver ao Nacional porque vai ter de volta Arboleda, vai ter de volta Lucas, vai ter de volta Oscar, não vai ter de volta ninguém. Né? Vai ter de volta Arboleda. Que eu acho que começa jogando em Quito, mas a gente tem que olhar o noticiário dos próximos dias para entender se o Arboleda já vai ter condição para 90 minutos. Minha impressão, em Quito vai ser Rafael, Arboleda, Alan Franco e Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, Cédric, Bobadilha, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Dias, Luciano e Rigoni. Acho. Tem 3 dias para a gente ter certeza disso. Mas é um time que ele está melhor taticamente, mas ele tem muita dificuldade da quantidade de jogadores que faltam ou que falham ou que você não sabe se vai poder contar. É questão técnica, né, PVC, que não tem assim uma grande oferta de jogadores técnicos nesse momento para fazer a diferença. Eu acho que tem coisas... O São Paulo tentou melhorar muito a questão do CT, né? Super CT não pode ser o nome do patrocinador. O São Paulo era CCT porque era um centro de treinamento absolutamente conceituado. O C primeiro não era de conceito, mas era isso que ele era. E hoje a gente se pergunta por que quem entra no departamento médico do São Paulo demora tanto tempo para sair. E por que tanta gente se reveza no Departamento Médico de São Paulo? E se não vê isso acontecer no Flamengo e no Palmeiras? Pode ser azar. Pode ser só azar. Mas por que você tem um investimento em equipamento e mesmo com esse investimento em equipamento que o São Paulo sabidamente fez nos últimos anos, os jogadores entram no centro de treinamento, no departamento médico e demoram para sair? Você começa a fazer conta inacreditável. Arboleda fora, Marcos Antônio fora, Alisson estava fora, voltou agora, Lucas fora, Oscar fora, Caleri fora, tudo bem, lesão de joelho é lesão de joelho. Sim. Né? André Dias fora, lesão de joelho. E não é de hoje, né? O Crespo em 2021, na outra passagem, já reclamava disso. Então é um problema que vem sendo muito recorrente aí no São Paulo. E do lado do Botafogo, em PVC, tem problema também, né? O time não jogou bem, mais uma decepção aí na temporada. Como é que você está vendo o trabalho do Ancelotinho? O que aconteceu com o Botafogo ontem?